privilégio para nós, né? Nos reunirmos juntos em comunhão, saber que a palavra de Deus está se cumprindo no nosso meio, né? Quando nós chegamos nesse lugar e encontramos cada um, nós sabemos que é prova da promessa de Deus que está se manifestando no nosso meio, né? Graça de Deus se revelando a nós. Então, o que nós podemos fazer é agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui. Dando continuidade à nossa série nessa noite, nós iremos para o capítulo de número 9 da série, né? Que é o capítulo 21 de Mateus. Hoje é o nosso 9º episódio, assim eu posso dizer, né? Nós já estudamos 9 parábolas diferentes e a nossa ideia é percorrer todas as parábolas que nós encontramos no livro de Mateus, nessa nossa primeira temporada. Se Deus nos permitir, no ano que vem, nós podemos fazer uma segunda temporada com outro livro, né? Se eu não me engano, nós iremos estudar cerca de 13 parábolas nessa primeira temporada, que é a temporada desse ano. Hoje, no episódio, né, de número 9, nós vamos falar da parábola dos 2 filhos, que está lá em Mateus, capítulo de número 21, versos 28 a 32. Eu quero ler com você para que nós possamos expor diante da presença de Deus com clareza e com fidelidade. Diz assim, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse então: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Aqui nós temos mais uma parábola descrita por Mateus. Mateus, que era um exímio, né, relator, com a capacidade de colocar aqui todos os detalhes, né, todos os pontos interessantes, os quais ele observava Jesus ao ensinar por intermédio desse formato, né, que é o parabolê. Por que Jesus conta essa parábola? Qual é o contexto que envolve aqui, né, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender aquilo que Jesus está dizendo? O contexto que precede, na verdade, essa parábola contada por Jesus, envolve, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, envolve a purificação do templo, 2 momentos assim muito tensos, né? Primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém, que é uma entrada fenomenal, é algo que nós fizemos esse ano a série online, né? Mas nós fizemos a série da Semana Santa. Quem lembra? Quem participou, né? E eu lembro que Deus falou muito claro comigo sobre a entrada de Jesus, né, em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus não entra em um cavalo. E isso tinha uma simbologia muito grande. Jesus não entra num cavalo porque o cavalo era a expressão de guerra. Jesus não estava entrando em Jerusalém como uma expressão de alguém que queria tomar controle das coisas, como a expressão de alguém que queria dominar. Jesus entra num jumento. E sabe quando que jumento era usado para carregar um rei? Quando esse rei ia em outra cidade a pedido de paz. Ele subia num jumento e ia até aquela outra cidade para aclamar a paz entre os reinados. Jesus sobe num jumentinho e entra em Jerusalém. E ali as pessoas, né, aclamam, né, estendem os ramos, colocam as vestes para que Jesus pudesse entrar. Logo em seguida, Jesus vai no templo, e ali no templo Jesus vê os cambistas, né, comerciando ali, vendendo, trocando dinheiro, moedas, e Jesus fica extremamente chateado e com um zelo muito grande pela casa de Deus que estava sendo feita como, né, um comércio. Jesus então chuta, pega o chicote, sai batendo na galera, e aí cumpre-se aquilo que o profeta havia dito, né? O zelo da tua casa me consumirá. Havia uma tensão pairando ali, você concorda comigo? Né? Jesus não estava sendo muito bem visto. E além disso, né, alguns dos fariseus e religiosos da época
se aproximam de Jesus nos momentos que Jesus estava ali em Jerusalém ensinando, com o objetivo de testar a autoridade de Jesus e com um propósito claro de desafiar Jesus, de colocar Jesus à prova, né? O objetivo deles era confrontar Jesus com perguntas sarcásticas, com perguntas de duplo sentido, principalmente aqueles que faziam parte do Sinédrio. Lá no Sinédrio haviam 3 grandes grupos político-religiosos. Esses 3 grupos eram formados por um corpo de 71 anciãos. E cada um tinha uma visão de interpretação bíblica, cada um tinha uma maneira de enxergar. E nenhum dos 3 grupos aceitava Jesus como autoridade ali, principalmente porque eles estavam cegos, né? Olhando apenas para aquilo que os interessava dentro do aspecto político-religioso. Então Jesus, dentro desse contexto, chega, né? Está ali ensinando. E aí, pouco antes de Jesus começar essa parábola, alguns perguntam para ele: com que autoridade você está falando isso daí, né? E aí Jesus faz uma pergunta para ele: então tá bom, eu vou responder essa pergunta de vocês, né? Com que autoridade que João ensinava? E ali eles não dão conta de responder e gera uma tensão ainda maior. E então, logo em seguida, Jesus começa a contar essa parábola que nós demos, que é a parábola dos 2 filhos, né? Poderia ser chamada a parábola do filho mau e do filho bom? Não. Talvez se nós fôssemos dar um nome para essa parábola, nós podíamos dizer que é a parábola do filho menos ruim, né? Porque nenhum dos 2 filhos agiu corretamente. O primeiro dos 2 filhos, quando ele ouve o chamado do pai, ele recusa. Ele desobedece o chamado do pai, né? Jesus está contando, o pai chegou, vai trabalhar na vida, falou: não vou não. Só que acontece uma coisa com ele, né? E depois ele vai. O outro, muito pior ainda, porque o outro se dispõe, propõe, dizendo que não, eu vou, mas na verdade ele não vai. Nós encontramos aqui 2 perfis, o qual nós não podemos nos parecer com nenhum deles. O primeiro deles: nós não podemos nunca, em hipótese alguma, recusar o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele traçou um objetivo para a sua vida. Ai de nós, né, se recusarmos a esse chamado. Porque a Bíblia diz que nós podemos até, às vezes, achar que aquilo ali não é para nós. E o chamado, ele vai se cumprir nas nossas vidas. E eu entro numa pergunta maior ainda: quem somos nós para recusarmos um chamado de Deus? Quem aquele filho pensava que era para desobedecer o seu pai, né? Qual a autoridade que você tem para virar para o seu pai e falar assim, né? Não, pai, vai para a escola? Não, vou não. Você já experimentou fazer isso? Faz um teste essa semana, só para você ver o que vai acontecer. Depois você me manda uma mensagem, né? Mas André, pode mandar depois que você chorar, aí você manda uma mensagem para mim. É lógico que seu pai tem total autoridade, né, para falar que você deve isso. Se não for, ele vai te corrigir com a vara, né? É função dele. Só que aqui Jesus não entra nesse detalhe. O filho fala: não vou. E aí o pai vai procurar um outro, né? Só que aquele primeiro que recebeu o chamado diz que acontece algo no coração dele, uma espécie de arrependimento, e ali ele resolve e vai para a vinha. Já o outro acha que poderia enganar o pai, assim como muitos de nós já tentamos. Você já tentou enganar seus pais, né? Precisa responder não, né? De vez em quando a gente tenta dar aquela, né, eu vou, não vou e tal. Nós podemos até de vez em quando tentar enganar o nosso pai natural, mas o nosso pai celestial nós nunca o enganaremos. Ele é Deus que vê todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Então o primeiro ponto é: nós nunca poderemos fugir ao chamado de Deus. Eu vejo aquele que disse que não ia e que foi, como alguém que foi predestinado, alguém que foi chamado para algo. Por mais que no primeiro instante ele relutou, havia um chamado intrínseco no coração dele, que fez com que ele despertasse e falasse: eu tenho que ir para a vinha, né? Ele havia sido chamado. E eu acredito muito que você está aqui no nosso meio, no nosso contexto, porque você foi predestinado, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, e Deus te capacitou para o chamado que Ele tem na sua vida, para que você possa ser o melhor profissional, para que você possa ser o melhor filho, para que você possa ser um exemplo lá dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua sala de aula, lá no seu trabalho. Deus te chamou para isso, Ele te escolheu e Ele te deu essa capacidade.
E por mais que algumas vezes nós achamos que não somos capazes, né, às vezes nós não queremos, né, existe algo dentro de nós que fala muito mais alto e que nos diz, olha, você foi chamado. E o outro, ele não segue o chamado. Na verdade, ele acha que está enganando a Deus quando está enganando a si próprio. E aí, com esses dois exemplos, nós podemos traçar 3 pontos dessa parábola e dessa mensagem nessa noite. O primeiro deles é a importância do arrependimento. O primeiro filho, por mais que ele tenha dito algo totalmente errado, no primeiro momento ele tenha relutado, né, em ir e obedecer, houve um arrependimento ali no coração. E eu posso dizer que esse arrependimento foi genuíno. Sabe por quê? Porque ele volta atrás e vai fazer aquilo que o pai chamou. Muitos dizem por aí, né, estou arrependido, mas não fazem aquilo que Deus os chamou para fazer, né? Eu estou arrependido de ter pecado, mas não estabelece um compromisso de vida com Deus, de santidade. Eu estou arrependido, né, de ter pisado na bola, de ter pecado essa semana, de ter falado essa palavra, de ter visto aquilo que eu não podia ver, de ter pensado aquilo que não era para mim ter pensado, mas não assume um compromisso de fazer a coisa correta. Eu vejo que esse filho, por mais que ele tenha errado, quando ele disse que não iria, ele arrepende genuinamente. E ele entende que havia um chamado para a vida dele. E ele vai então para a vinha. Nós precisamos entender que nós precisamos arrepender e fazer a coisa certa. Tomar a direção certa. O segundo aprendizado que nós encontramos aqui é que para Deus, a condição do homem é uma única condição, pecador. Assim como João Calvino já dizia, né? Justus et ao peccator. Justo e ao mesmo tempo pecador. Eu sou justo porque Deus morreu por mim e me justificou. Mas ao mesmo tempo que eu sou justo, eu sempre serei pecador. Essa é a condição que Deus nos enxerga. Deus olha lá do céu e te vê como um pecador. Deus olha para você e te enxerga como um pecador. Por que nós podemos definir isso? Porque ambos os filhos erraram. Essa é a visão que Jesus mostra. Jesus está olhando, olha, diante do Pai, nenhum dos dois fez a coisa certa. O primeiro porque falou que não ia, e o segundo porque mentiu falando que ia. Diante de Deus, o nosso pecado sempre nos afastará da glória e da majestade dele. É um dos princípios que nós já estudamos, né? Descrito dentro dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. Nós somos totalmente depravados. Existe um pecado muito grande dentro de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca será bom o suficiente. Você vai lutar a sua vida inteira para tentar ser mais ou menos. Você vai lutar a sua vida inteira para tentar ser alguém menos pecador. Porque nós nascemos na impureza, morreremos na impureza. O que nos garante alguma chance de sobreviver? A morte e ressurreição de Cristo, em favor de todos os pecadores, os quais Ele escolheu, os quais Ele predestinou, os quais Ele chamou. Não é pelo meu mérito, não é por aquilo que eu faço, não é pela minha bondade, pela minha capacidade, pela minha inteligência. É pelo mérito e escolha exclusiva de Jesus. Diante de Jesus, diante de Deus, todos nós somos e sempre seremos pecadores. Essa historinha que está pairando aí, né? Um monte de pregador falando que você é isso, você é aquilo, você pode, e não sei o que, água, sol, força, Capitão Planeta, você não é, e nunca será. Tá mais pra como é que é aquele lá, o filme do Tropa de Elite, nunca serão, nunca seremos, né? Nunca será. Se é bom, nunca será. Agora, diante de Deus, nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, porque Ele te resgatou, Ele te chamou, e por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, Ele te chamou para viver uma nova vida. Então às vezes você disse não para algo que Deus te chamou, às vezes o seu pecado te fez dizer não. Deus está te dizendo nessa noite, ainda tem tempo, arrependa. Você disse não, mas levanta a cabeça, vai para a vinha. Deus está te chamando, vai para a vinha. Nós somos pecadores, depravados, não merecemos a glória de Deus, mas mesmo assim Ele nos escolheu, mesmo assim Ele morreu por você, mesmo assim Ele te chamou, mesmo assim Ele te selecionou. Isso alegra meu coração, isso me empolga, no sentido de que eu posso pensar, poxa, aquilo que eu estou projetando para o final do ano, aquilo que eu estou projetando para 2022, aquilo que eu creio para o meu futuro, pode acontecer. Sabe por quê? Porque independente de todas as coisas, todos os meus erros, todas as minhas falhas, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me fez um convite. Venha para o meu reino. E por último, o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos viver apenas daquilo que falamos.
Se o primeiro filho fosse viver daquilo que ele falou, ele nunca teria se arrependido e ido para a vinha. Se o primeiro fosse viver daquilo que ele falou, ele estaria vivendo de uma eterna mentira, porque ele falou que ia, mas não foi. Nós não podemos viver baseado nas nossas meras palavras, baseado naquilo que nós falamos. Nós somos chamados e a nossa vida está baseada não naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós fazemos. Por isso que nós participamos de um ministério que se chama Ministério Atitude, né? Porque a atitude, ela vale muito mais do que qualquer palavra. Nós não fomos chamados para viver falando que somos santos, que vivemos em santidade. Não fomos chamados para expressar, né, diante dos outros que somos bons o suficiente, porque somos cristãos, ou vivemos colocando, né, nas plataformas digitais que fazemos isso ou aquilo outro. Não, Jesus não nos chamou para falar, Jesus nos chamou para fazer. E há muita coisa para fazer. Há muita gente precisando de ouvir uma palavra sua, há muita gente precisando de se espelhar em você. Deus te chamou para isso. Que nós possamos ter esse entendimento estabelecido em nossa mente e em nossos corações, de que nunca seremos bons o bastante, mas que somos justificados, mesmo sendo pecadores, por aquele que nos escolheu, por aquele que nos chamou. E sabermos, dentro do nosso coração, que existe um chamado para cada um de nós. Não deixe esse chamado escapar de suas mãos. Continue acreditando, continue caminhando. Mesmo diante dos erros que eu e você cometemos, existe esperança para nós. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e Ele tem algo muito especial para você. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu acredito que Deus plantou uma semente aí no seu coração e agora cabe a você fazer com que essa semente cresça, né? Cabe a você cuidar dessa semente. Então, feche seus olhos, diga para o Senhor aquilo que você aprendeu nessa noite e aquilo que você quer mudar de agora em diante. Coloque diante de Deus, né, aquilo que você ouviu e que a partir de agora você quer que seja transformado na sua vida, no seu caminho, nos seus propósitos, nos seus projetos. Talvez você estava falando muito e fazendo pouco, talvez você estava se achando autossuficiente demais e muito pouco pecador, talvez o contexto que você estava vivendo acabou te influenciando mais do que você estava influenciando. Talvez chegou o momento de você ter uma mudança e começar de fato a entender que Deus te chamou para fazer a diferença. Senhor, nós oramos porque nós acreditamos na plenitude do conhecimento do Senhor. Quando nós te conhecemos, ó Deus, quando nós te buscamos, quando nós entendemos a Tua palavra de forma intelectual, de forma racional, de forma plena, nós sabemos que o Senhor traz revelação aos nossos corações. E a revelação sobre nós nessa noite é que nós precisamos, ó Deus, continuar caminhando na Tua direção. Mesmo tendo cometido erros e pecados, nós nos arrependemos nessa noite, porque queremos, ó Deus, caminhar diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Pai querido, nós queremos fazer muito mais do que falamos. Nós não queremos ter um estereótipo de cristão, nós queremos ser cristãos. Queremos, ó Deus, viver em santidade, queremos viver uma vida plena de adoração ao Senhor. Pai querido, e acima de tudo reconhecer que existe um propósito do Senhor para nós, que o Senhor nos chamou e que esse propósito se cumprirá em nossas vidas, hoje e até o final desse ano. Que a Tua palavra, ó Deus, se cumpra, que os nossos objetivos, que os nossos sonhos, Pai querido, sejam concretizados, não para a nossa glória pessoal, mas para a glória eterna do nome do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, mais uma mensagem do nosso podcast, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa ter te inspirado e nós